Nós vamos começar uma série de pregação, cujo tema será José aprendendo a andar com Deus. Esse José, obviamente, é uma referência, obviamente não, tem vários na Bíblia, né? Mas essa é uma referência ao José do Egito, que é o meu personagem favorito da Bíblia depois de Jesus. Para mim, José é um dos três personagens bíblicos que a Bíblia não narra nenhum pecado dele. A Bíblia não narra nenhum pecado de José, nenhum pecado de Daniel e nenhum pecado de Jesus. São os três que a Bíblia não narra nenhum pecado. Não significa que eles não pecaram, mas significa que esses homens eram brutos, porque eles estão ali, na mesma lista que Jesus. Esses caras são fera. Então eu creio que a maneira que José entendia a vida, ou conseguia viver a vida, por causa da sua relação com Deus, pode me ajudar e te ajudar muito a compreender melhor essa relação. Tá bom? Abra aí sua Bíblia, Gênesis 37. Então hoje é o primeiro sermão de uma série de sermões que nós vamos caminhar aí nas próximas semanas. Nós vamos até o fim do livro de Gênesis. Então, Gênesis 37. Gênesis 37. Eu vou ler até o verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho. Desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e os irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viveremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar do rebanho do pai perto de Siquém, e Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu ele. Só até aí, por enquanto, respondeu ele. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai, o Senhor é maravilhoso, Deus, porque nós temos o privilégio de, nessa noite, meditar num texto tão antigo, tão vivo, tão real. Nós cremos que a Tua palavra, Deus, é o que vai de encontro com o nosso coração e nos confronta, Pai. Nos confronta mostrando o nosso pecado e apontando a direção da redenção. A Tua palavra também nos conforta, Pai, porque tantas vezes estamos desanimados e somos lembrados por ela que o Senhor é Deus. E nós queremos pedir então, Deus, que a Tua palavra edifique o nosso coração nessa noite, Pai. Que o Senhor fale diretamente conosco por meio dela, e que o Senhor me use como Teu instrumento pela Tua graça e misericórdia. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a família de Jacó, que você também vai ver muitas vezes falando o nome Israel, que foi o nome que ele recebeu depois por Deus, era uma família completamente perturbada. Se você acha que a sua família é ruim, talvez ela não seja tão ruim quanto a família de Jacó.
Porque olha só para você ver o que acontecia. No meio dessa família tinha muitos ciúmes, no meio dessa família houveram traições, no meio dessa família houveram incestos, no meio dessa família tinha assassinos. Está vendo que sua família não está tão ruim assim? Essa família era terrível, e o pior, o pai era um banana. O pai era um pai muito ruim. Se você ler toda a história de Jacó como pai, a maneira que ele lidava com os filhos, ele cometeu vários erros gravíssimos. Então é nesse contexto de uma família completamente perturbada, de um pai que era poligâmico apesar da proibição de Deus, ou seja, ele tinha várias mulheres. O som parece que está dando um troço aí, não está? Ajuda aí para a gente. Acho que está alto, não está alto? Abaixa um pouquinho, sei lá. Mexe um desses botões aí para nós. Melhorou? Beleza. Então olha só. Essa família era completamente perturbada. E é nesse contexto que José está inserido. Jacó era um pai ruim. Para você ter uma ideia, o filho mais velho se deitou com uma das mulheres de Jacó, praticando incesto. Outra filha queria casar com um povo diferente lá, e aí os dois irmãos se juntaram e falaram assim: vamos fazer o seguinte, você vai casar com a nossa irmã, mas para você casar com a nossa irmã, você tem que circuncidar, porque senão a gente não pode ser do mesmo povo. E os caras toparam, e todos os homens daquela terra circuncidaram, mesmo que adultos. Circuncidar é uma espécie de cirurgia de fimose, só que sem anestesia, e não sei nem se a faca era muito amolada naquela época. Então, olha só o que aconteceu. Os homens estavam ali com perigo de infecção, aquela coisada toda, todo mole. Imagina, hoje em dia com anestesia nós já não presta. Imagina naquela época. Eles aproveitaram esse momento de fraqueza do exército, desse povo. O que eles fizeram? Eles foram lá e mataram todos os homens daquela tribo. Israel teve que pegar os seus filhos, Jacó, teve que pegar seus filhos e sair correndo dali. E teve que ir para outro local, porque ele não podia ficar ali, porque aquele povo passou a ser inimigo deles, certo? Então esse é o contexto. Agora eu quero que a gente olhe para a história e que a gente aprenda algumas coisas. José era o mais novo de seus irmãos, ele tinha 17 anos. E ele era o filho preferido do pai. E o pai não fazia a mínima questão de esconder isso, sabe? Não é que nem, por exemplo, eu e minha irmã. Eu sei que a minha irmã é a filha preferida. Eu sei, mas meus pais nunca disseram isso. Aliás, quando eu disse isso, eles negaram de pé junto. Mas eu sei que é. E ela deve achar que sou eu também, eu acho. Agora, veja bem. Não, Jacó não tinha esse negócio. Jacó não tinha esse tato para lidar com. Eram muitos filhos, eram 12, era gente mais. E ele fazia questão: esse menino é bom. Mas tudo bem que o resto não prestava. Mas esse menino é bom mesmo. Esse menino é o menino da minha velhice. Ele já teve ele quando Jacó já era mais velho. E esse menino sempre bonzinho. Esse menino era show de bola. Ele desde novinho, ele dormia a noite inteira. Coisa assim, sabe? Eu já estou imaginando quantas coisas aqui. Então, estou confundindo as histórias. Então olha só, José era o menininho de Jacó, o menininho de Israel. Ele ajudava as mulheres, ele fazia tudo certinho. Só que ele fazia um negócio aqui. No verso 2 diz que José era dedo duro. José, além de ser o filho preferido, era aquele que contava as besteiras que os irmãos mais velhos fizeram para o pai. Mas que pai que não vai gostar de um filho desse também, né? O menino é bom, o menino é certinho, o menino não é revoltado, ainda der dos outros quando faz coisa errada. Isso é que é filho, o resto é besteira. Eu acho, né? Não sei. O ponto é, José está ali, belezinha, fazendo o que ele achava que era certo, e os irmãos tinham ciúme. E aí Israel, no auge da sua sabedoria, no auge da sua sabedoria paterna, teve uma brilhante ideia: vou fazer uma espécie de túnica para o meu filho preferido. Essa
referência que tinha essa túnica longa é uma ideia de que era algo que somente os reis usavam. Obviamente, eles não tinham o material que os reis usavam, mas ele queria dizer e deixar claro para todo mundo que aquele era o filho preferido. E ele mandou fazer uma roupa especial, toda colorida. A roupa era toda colorida, era um negócio bonito, era um negócio fantástico. E o que você acha que José achou desse negócio? Bom demais. Ele praticamente dormia com a roupa, ele não tirava a roupa. Essa é a roupa que o meu papai me deu, essa é a roupa que o meu papai que me ama me deu. E isso foi gerando ciúme, ódio. Os irmãos já odiavam ele, já era dedo duro. E os irmãos começaram a odiar tanto, ao ponto de não conseguirem sequer dar bom dia. É isso que está dizendo aí no verso 4. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Esse amigavelmente é aquele bom dia, boa tarde, olá. É o mínimo necessário, sabe? É o mínimo. Nem isso eles não conseguiam. Eles ignoravam José completamente. E José, qual o sentimento dele com esse ignorar dos irmãos? Ele não estava nem aí. Ele se importava, era com o que o pai pensava sobre ele. Ele se pensava, era o que o pai pensava sobre ele. Quando a gente continua caminhando no texto, o texto agora fala de uma coisa que acontece e aí a coisa começa a piorar. José tem 2 sonhos. Normalmente no Antigo Testamento havia uma lógica de que quando um sonho era profético, haveria de acontecer 2 sonhos dizendo sobre a mesma coisa. E assim seria considerado um sonho de fato profético vindo de Deus. Tá bom? Eu não carrego esse peso, viu? Porque tem gente que fala, nossa, eita, eu já tive 2 sonhos seguidos. Meu Deus, e eu estava morrendo no sonho. E agora? Não, provavelmente não significa nada. Nessa época aqui, significava alguma coisa. Mas hoje em dia, nós temos a palavra de Deus que revela a verdade de Deus para nós, então Deus já não fala assim mais conosco. Então preste bem atenção. Ele teve 2 sonhos. O primeiro sonho, ele estava colhendo feixes com os irmãos, e de repente o feixe que ele havia colhido ficou de pé, e o que os irmãos haviam colhido se curvaram diante dele. Os irmãos que amavam tanto José, o que eles sentiram? Ódio. Ódio. E o pai se importou com esse sonho? Não. Mas no segundo sonho, tinha um sol, tinha a lua e as estrelas, e todos se curvavam diante dele. Eles interpretaram que o sol e a lua eram o pai e a mãe, e que as estrelas eram os irmãos. Os irmãos ficaram bravos, mas parece que Jacó também não gostou. Jacó falou, para de falar besteira, menino. Para de falar besteira. Para de falar besteira, menino. Eu quero que você grave, fique na sua mente aí o que é essa ideia. José teve um sonho profético, confirmado porque aconteceu 2 vezes, que significava alguma coisa especial. Ele não sabia o que era, mas claramente significava que ele ia ficar numa condição de destaque em relação àqueles de sua casa. Beleza? Como seria, que jeito seria, ele não sabia. Guarda essa informação aí. Por enquanto eu estou só narrando a história, viu? Então olha só. O que acontece? Os irmãos foram trabalhar, foram cuidar das ovelhas, conforme eram ordenados pelo pai. Só que eles não podiam ir para a terra de Siquém. Olha, os irmãos de José tinham que cuidar do rebanho do pai, perto de Siquém. Israel disse a José, como você sabe, os seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém, quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai, vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho e traga-me notícia. Jacó enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu, quando estava se aproximando de Siquém, um homem encontrou vagueando pelo campo e lhe perguntou, o que é que você está procurando? Ele respondeu, procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? Respondeu o homem, eles já partiram daqui, eu os vi aqui, vamos para Dotã, eles disseram. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Sabe onde é que era Dotã? Lembra da confusão que eu falei dos caras que matou uma pessoa lá da Fimose? Era lá perto, eles não podiam ir perto de Dotã. Você vê que esses filhos não prestavam, né? O pai falava assim, vai para a direita, vai para a esquerda. O pai falava, faz isso, fazia... Era esse tipo de filho.
Tomara que o Isaac não seja assim. Bom, vamos lá. Então, esses eram os filhos. Eles foram para Dotã, e assim José foi lá, perto de Dotã, e viu os irmãos. Ele viu os irmãos e ele ficou feliz. Eu quero chamar a atenção para um detalhe aqui nessa história. Ele foi seguir os irmãos e ele se perdeu. Da onde ele estava, perto do Vale de Hebrom, até Siquém, que era onde ele tinha que ir, era mais ou menos 80 quilômetros. Então era uma caminhada longa. E depois ele teve que descer para Dotã, o que aumentava um pouquinho essa caminhada. Ele se perdeu no meio desse caminho. Ele tinha 17 anos, sozinho, andando com a roupa colorida. Esse era o José andando lá. Ele estava perdido. De repente, o que acontece? Você percebeu o que aconteceu? Apareceu um cara, que a Bíblia não diz quem é, da onde que surgiu, e esse cara viu os irmãos e falou: não, eles estão para lá. Vai guardando essa informação aí, meu irmão. O sonho, aparece o cara do nada, vai guardando que esse negócio vai chegar em algum lugar. Então eles chegaram lá, José vem correndo: meus irmãos, que coisa boa, encontrei vocês, que maravilha. Enquanto José vinha vindo de lá, os caras avistou de longe aquele arco-íris. Aquele menino correndo, com aquela roupa colorida. Rapaz, aqueles meninos pegaram um ar, como diz o pessoal do Nordeste. Pensa nos... É que esse cara ficava bravo demais. Porque, lógico, eles já odiavam José. E eles também já pensaram logo de cara: foi o nosso pai que não confia em nós que mandou esse menino. E ele é dedo duro, ele vai dizer o que aconteceu. Olha o que diz o texto. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Observe a ênfase nos sonhos. Esse menino teve um sonho profético, vindo de Deus, em que ele ia ter uma posição de destaque em algum momento da história. Os irmãos odiavam esse menino por causa não só do sonho, mas porque ele era o filho predileto do pai. Qual é o objetivo deles? Mais do que matar José, é matar o sonho de José. Esse sonho profético que na verdade não era de José, concorda comigo? O sonho não era de José. De quem que era o sonho? De Deus. O sonho era de Deus. José era só o instrumento do sonho, mas o sonho era de Deus. O ato, a profecia veio de Deus. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrar das mãos dele. Sabe por que Rúben tentou livrar? Porque Rúben foi o cara que... eu queria falar uma palavra legal. Que foi o cara que ficou pensando e planejando em como matar o pessoal de Dotã, quando teve o caso lá com as irmãs, negócio lá da fimose. Por causa disso, Rubens perdeu a primogenitude. Ele não era mais primogênito por lei, passou por segundo, que era Judá. Olha que rolo, meu irmão, olha que rolo, olha que esse negócio me dá uma novela boa. Fizeram até, né, uma novela boa. Então, Rúben falou: não vamos matar isso não, porque aí vai ficar pior para o meu lado, eu já nem primogênito sou. Não vamos tirar a vida. E acrescentou: não vamos derramar o sangue. Joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Vocês querem jogar ele no poço? Beleza, joga ele lá dentro e a gente vai embora e deixa ele lá. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Parece o cenário aqui é o seguinte: Rubens propôs isso para os irmãos, falou: olha, não vamos matar ele, joga ele no poço. Mas na mente de Rúben, ele estava pensando o seguinte: joga ele lá no poço, nós vamos dar uma voltinha, eu vou escondido lá, pego José e a gente foge. A ideia de Rúben era fazer com que José não morresse. Essa era a ideia de Rubens. Bom, eles estão discutindo tudo isso e José não tinha nem chegado. Verso 23. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, o arco-íris que eles odiavam, agarraram-no e jogaram no poço que estava vazio e sem água. Fizeram conforme Rúben havia orientado. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana ismaelita que vinha de Gileade. Eu quero que você preste atenção mais uma vez nesse detalhe. Teve o sonho, teve o cara que apareceu do nada, e aí agora tem uma caravana passando do nada. Você está observando os detalhes aqui, eu quero que você fique atento a isso.
A caravana está passando ali. Judá, que agora era o primogênito, por causa do que Rubens tinha feito, deu uma nova sugestão. Verso 26. Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, povo inimigo dos israelitas. O pai chamava Israel. Vamos vender para os nossos inimigos. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão e a gente ainda ganha um lucrinho. A gente ainda ganha uma grana. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e os venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que levaram para o Egito. Entendeu a história? Tranquilo? Família problemática. José, o filho preferido, foi lá atrás dos irmãos, ele se perdeu, aparece um cara, aponta a direção, ele vai todo feliz em encontrar os irmãos. Quando ele chega lá, os irmãos já devem ter deixado um safanão nele, arrancou a roupa, meteu ele num poço sem água e deixou ele lá jogado. Eles estavam discutindo, Rubens não estava nessa discussão, você percebe que o Rubens está ausente, e a gente vai saber disso no verso seguinte. E os irmãos estão lá conversando, começa a passar uma caravana, cheia de escravos. Rapaz, e se a gente vender José, não é melhor? Nós não vamos matar ele, ou seja, não vai ter sangue em nossas mãos, e a gente ainda ganha uma grana. Vai ser show de bola. Matamos 2 com ele com uma cajadada só. Venderam o irmão vazou para lá. Verso seguinte, verso 29. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá, porque o plano de Rubem era pegar José fora dos irmãos. Rubem foi lá resgatar José não estava lá. Ele rasgou as vestes, voltou aos seus irmãos e disse: o jovem não está lá, para onde irei agora? Eu estou completamente lascado. Era a minha chance de redenção com meu pai. Cadê esse menino? Então eles mataram o bode, mergulharam no sangue a túnica de José e mandaram ao pai com esse recado: achamos isso, veja se é a túnica do teu filho. Eu quero chamar sua atenção para a malícia aqui dos irmãos. Eles não falaram que era de José, eles não falaram o que aconteceu com José, eles nem citaram o nome de José. A ideia é que eles voltaram para casa, para a tenda do pai, e falaram assim: ó, pai, no meio do caminho aqui, pai, nós achamos esse pano aqui. Será que é do seu filho? Está entendendo a malícia deles? Jacó pega, ele reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou, José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, vestiu um pano de saco, que era o ato de humilhação mais profunda que poderia se dar, e chorou por muitos dias. Todos os seus filhos e filhas vieram consolar os falsos, safados, vagabundos, esses meninos. Mas ele recusou ser consolado e disse: não, chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar por ele. A ideia é o seguinte: eu não vou parar de chorar nunca mais pela morte do meu filho. Nunca mais, nunca mais. Bom, essa é a história. Pergunta número 1, onde é que Deus está nisso tudo? Olha só que legal. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda. Se você já conhece a história ou viu a novela, se você leu a Bíblia ou já viu a novela, você já sacou o que eu quero dizer aqui. Você já está assim: cara, então quer dizer que isso tudo fazia parte do plano de Deus? Rapaz, que esse rolo todo aí, esse emaranhado de acontecimento, quer dizer então que Deus está por trás desse negócio todo? Eu gosto dessa expressão que a Bíblia usa aí. Nesse meio tempo, ou seja, ao mesmo tempo que eles estavam chorando por causa de José, Deus estava conduzindo a história por meio de José, lá na casa de Potifar. Algumas coisas que eu queria pensar com você aqui. Olha só.
Deus já havia anunciado em Gênesis 15 para Abraão, que Israel seria escravo no Egito. Apesar da corrupção do coração dos irmãos de José, eles estão fazendo parte da história redentiva de Deus. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção para você aqui é o seguinte, meu irmão: Deus é o autor da história. Deus é o autor da história. Rubem, Judá ou os outros irmãos consideravam qual era o plano de Deus? Consideravam sim ou não? Não, em hipótese nenhuma eles consideravam isso. Pelo contrário, se um deles considerou que o plano de Deus era José algum dia estar numa posição de destaque, a intenção do coração deles era fazer com que esse plano não prosperasse, era fazer com que esse plano não fosse para frente, era fazer com que isso não acontecesse. Agora a pergunta é: o sonho de Deus pode ser frustrado? O sonho de Deus pode não acontecer? Eles achavam que eles estavam agindo de forma a impedir aquele sonho de realizar. E o que eles estavam fazendo? Exatamente o que tinham que fazer para que aquilo acontecesse. Primeira coisa que eu e você precisamos perceber é que a história não está em nossas mãos. Eu sei, hoje em dia nós temos muito ouvido o discurso de que depende de nós. Quem escreve a sua história é você. Quem determina o seu destino é você. Quem determina o seu futuro é você. E eu quero dizer para você nessa noite, todo esse discurso é mentiroso. Porque a história não depende de nós. Ela está nas mãos do Senhor. Quem determina ela não somos nós. É o autor da história. É o autor da história. O futuro não pertence a mim. O futuro pertence ao Senhor da história. Todas as coisas que estão acontecendo na sua vida, meu irmão, todas elas, boas ou más, ou terríveis. Ou você está achando que José está feliz da vida com tudo que está acontecendo aqui? Menino de 17 anos, caminhando sozinho, ele podia ter morrido no deserto, mas apareceu um homem do nada, para falar: não, eu vi eles falando, é Dotã, estão indo para Dotã. Apareceu um homem do nada lá. Quem você acha que é aquele homem? No mínimo, um enviado do Senhor. No mínimo. Nós não conseguimos perceber o agir de Deus na história quando nós fazemos parte dela. É muito difícil. É muito difícil. Agora, você sabe o que é uma coisa extremamente interessante nesse texto? O texto não fala de uma reaçãozinha sequer de José. Fala? Nada. E o fato do texto não falar nenhuma reação de José me faz pensar que José aceitou aquele destino. Aceitou aquele destino. Pergunta: você tem aceitado a história que Deus escreveu para você? Você está olhando para a história de uma forma que Deus é o autor dela? Que Deus é o autor dela, não é você? Você está olhando para a história, para a sua história, de uma forma onde Deus está em cada detalhe dela, em cada acontecimento dela. Se você voltar para a sua mente, para a sua história de maneira reflexiva e começar a pensar em algumas coisas que aconteceram na sua vida e te fizeram estar aqui nessa noite, aqui e agora, talvez você comece a pensar o seguinte: rapaz, então é isso. Foi Deus que me conduziu nesse negócio aqui. Mesmo no meio da turbulência, mesmo no meio do caos, Deus estava ali presente. Sim, meu irmão, Ele estava presente, Ele está presente. E se você fizer uma análise de maneira mais ampla, você vai perceber que essa história é ainda maior. Era necessário que Rubem deixasse de ser o primogênito para que Judá passasse a ser o mais proeminente, porque da onde viria o leão enviado por Deus? Como é que é chamado o leão enviado por Deus? Leão da tribo de Judá. Até arrepiei agora.
Meu irmão, você tem que entender que a história está nas mãos do Senhor. Ela está nas mãos do Senhor, ela pertence ao Senhor, o futuro pertence ao Senhor. E sabe o que é o maravilhoso de você entender isso? É você entender agora que existe na história um destino final para todos aqueles que se submetem a esse autor da história. Qual é o destino final? A vida eterna. Nós estamos sendo conduzidos para lá. Com dores, com sofrimento, com dificuldades, com alegrias, com vitórias, com derrotas, mas estamos sendo conduzidos para lá. Quando perdemos essa perspectiva, quando entendemos que a história repousa sobre a nossa capacidade de fazer e de não fazer, nós nos frustramos. E se a gente tivesse a oportunidade de ouvir o testemunho de cada um que está aqui, eu tenho certeza que seriam muitos. Eu achei que dependia de mim esse negócio dar certo e não deu. Eu achei que dependia de mim esse relacionamento dar certo e não deu. Eu achei que só dependia de mim essa situação dar certo e não deu. E de repente você está aí machucado, frustrado com você, não se aceitando mais, porque você entendeu que você tinha que resolver, que a história estava nas suas mãos. Não, ela não estava. E se você quer aprender a andar com Deus, a primeira lição é essa: saiba que Deus é o autor da história, não é você. Saiba que Deus é o autor da história. Segunda coisa, apesar dos pecados cometidos por Abraão, Isaac, Jacó e seus filhos, todos eles foram homens que cometeram erros terríveis. Essa predileção de Jacó por José já tinha sido um problema na relação de Jacó com Esaú, porque o seu pai Isaac fez a mesma coisa. Isaac tinha preferido o primogênito ao invés do outro. Mas fazia parte da lei. Não fazia parte de lei nenhuma não, meu irmão. Viaja não. Fazia parte de lei nenhuma não, foi um erro de Isaac. Um erro de Isaac. Preferir um ao invés de outro. Tinha dado problema, os irmãos se odiaram, eles brigaram, depois teve que fazer a paz. Foi um problema danado esse negócio. O que Jacó faz? A mesma coisa. Sabe, eu fico pensando na minha e na sua história. Minha irmã, se ela estiver vendo essa pregação, ela vai ficar brava. Minha irmã, ela sempre dizia assim: eu não vou ser igual a minha mãe, adolescente, não vou fazer as coisas que minha mãe faz. Gente, tem hora que ela fala que eu assusto. Eu faço assim: meu Deus, é minha mãe. O tom de voz é o mesmo, o tom é o mesmo. A fala é exatamente a mesma. A reação, a expressão facial. Rapaz, isso é doidura, hein? Quantos de nós já não está assim também? Não vou fazer igual ao meu pai, não vou fazer igual a minha mãe. E faz, igualzinho. Esse negócio é Freud, explica esses treinos lá. Depois vocês discutem isso para lá. O ponto é, nós deveríamos estar mais atentos com isso, sabia? Mais atentos com isso, para não repetir de fato os erros que nossos pais cometeram. Deveríamos estar mais atentos com isso. Deveríamos estar mais atentos com isso. Então todos eles cometeram erros, os patriarcas, os famosos homens da Bíblia. A história da redenção de Deus passa por eles e chega até nós. Sabe o que isso significa? Isso significa que você também pode fazer parte dessa história. Amém? Você também pode fazer parte dessa história, meu irmão. A redenção do Evangelho também é para você. Pastor, eu não presto. Pior que Judá, você não é não. Judá era ruim, menino. Jacó, você quer ser um pai pior do que esse aqui? Eu sou um pai terrível, Deus nunca vai me aceitar. Olha para Jacó. Esse é ruim com força. Olha para ele. Ele te aceita. Não existe
qualquer pessoa má o suficiente para que Deus possa rejeitar. Presta atenção nisso. Não existe qualquer pessoa má o suficiente para que Deus possa rejeitar. Os braços redentivos de Deus estão abertos para qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer momento da história, de qualquer lugar, de qualquer cultura, de qualquer questão social, de qualquer questão intelectual, de qualquer nível de maldade. O braço redentivo de Deus está aberto para qualquer pessoa. Você pode sim fazer parte dessa história redentiva. É preciso que você se submeta a Deus. Se submeta a Deus. Terceiro, apesar do desastre que essa família era, Deus não os abandonou. Fica feliz aí, ó. Eita, que tem chance então eu. Tem. Eu sou um desastre, pastor. Quantas vezes eu falei que ia me comprometer com Deus e nunca fiz? Quantas vezes, pastor? Vou falar a verdade. Não tem jeito não, Deus não me aceita não. Aceita. Que esse povo era ruim demais. E eles são os patriarcas. É dele que veio todo mundo. O povo de Israel surge a partir de Jacó. Por isso que Deus muda o nome dele para Israel. As 12 tribos surgem justamente desses 12 filhos. Oi? Se essa família teve salvação, a sua também tem. A sua também tem. Pois os seus propósitos redentivos ainda irão se cumprir. Você sabe quando que você pode perder a esperança, meu irmão? É quando realmente o dia do juízo chegar ou a morte chegar. Aí acabou a esperança. Mas enquanto você respirar, tem esperança. Tem esperança. Não importa o quão mal você tenha sido, não importa o pecado terrível que você tenha cometido, não importa, não importa. Você pode estar fazendo parte da história redentiva de Jesus Cristo. Nós precisamos crer nisso. Algumas aplicações. Antes disso, olha só o que John Piper diz. Eu adorei essa frase. John Piper é um dos teólogos mais respeitados do mundo, ainda vivo. Esteve no Brasil esse ano pela última vez, ele disse que está indo para a glória. Você vê, o cara fala disso assim, com liberdade, né? Eu quero chegar lá desse jeito também. Russell Shedd também dizia isso, quando ele estava já bem velhinho, ele falava assim, olha, eu não sei se essa é a última vez, talvez seja, porque eu já estou mais para lá do que para cá, mas deixa eu compartilhar alguma coisa com vocês. Eu falei, eita, que esse homem é fera demais. Russell Shedd era o cara, John Piper também está nessa mesma pegada aí, esses caras são fera. Olha só o que ele diz. O ponto da história de José é que Deus, em sua soberania, através de um pecado espetacular, salvou assassinos e, fazendo assim, preservou a casa de Judá. De onde poderá então vir o leão da tribo de Judá, que traria pela salvação Jesus Cristo, o nosso Salvador. Eita, que coisa maravilhosa! Ele pegou um terrível pecado. Não é terrível? A intenção de matar o próprio irmão, odiar o próprio irmão, ao ponto de vender esse irmão por ganância, como escravo. Eles apenas acumularam o pecado. Vamos matar? Não, espera aí. Passou um povo. Não, faz o seguinte, ele vai morrer mesmo? Então deixa ele morrer como escravo para lá e a gente ganha uma grana. Tem jeito de ser pior do que isso, mais mau caráter do que isso? Deus usou tudo isso para que o leão da tribo de Judá viesse. Algumas aplicações. Não espere o benefício pela obediência. Por que eu coloquei essa frase aí? O que José fez de errado, meu irmão? Nada. Ele era bonzinho. O pai falava, me conta o que eles fizeram. Ele ia lá e contava. O pai falava, ajuda lá sua madrasta. Ele ia lá e ajudava. O pai falava, vai lá colher as coisas. Ele ia lá e colhia. Ele era bonzinho. Ele não fez nada de errado. Ele só encontrou os irmãos dele. Agora,
eu fico pensando cá com meus botões. Os caras nem cumprimentavam José, lembra disso? Eles não tinham condições de ter diálogo amigável, eles nem cumprimentavam José. O pai vira para José e fala assim: José, seus irmãos foram apacentar as ovelhas, vai lá ver se está tudo bem. Eu pergunto você, no lugar de José, você iria? Eu não iria era nunca. Você é doido? Esses caras me odeiam. Esses caras me odeiam, estão deixando claro, eles nem estão falando comigo. Você quer que eu vou viajar não sei quantos quilômetros para achar esses caras no meio do nada? Não vou de jeito nenhum. Mas o que isso mostra? O quão obediente José era. É para ir? Estou indo, papai. Estou indo. E foi. Muitas vezes nós temos essa ideia de que se formos obedientes, se formos extremamente bons, se estivermos praticando as boas obras, se estivermos praticando obras de caridade, Deus sempre vai fazer com que coisas boas aconteçam em nossas vidas. E deixa eu te explicar um negócio, nem sempre. Às vezes o propósito dele é que você seja jogado no buraco de uma cisterna e depois seja vendido como escravo. Não espere benefício por causa da sua obediência. Não espere. Então não vou ser obediente mais não. Tem que ser, amigão. Você vai ser obediente sim. Papai do céu falou que é assim. E você tem que fazer assim. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo sobre conflitos conjugais que a gente tem. Muitas vezes o esposo ou a esposa diz o seguinte: tá certo, essa mulher me tratou assim, então agora eu não vou falar com essa mulher também mais não. Ela que vai para o quinto dos infernos. Não vou falar mais nada, vou ficar aqui emburrado, quietinho. Essa mulher não merece o meu amor. Ela não merece. Então eu não vou fazer nada. E aí você trata ela nem de maneira amigável. Bom dia. E vai. Entendeu? O que você está esperando? Você está esperando que ela comece a te tratar bem, para que você então comece a tratar ela bem. Não é assim? Não é assim que a gente faz? Nosso coraçãozinho manchadinho, não é assim que ele faz? O que o Evangelho diz para nós? Ame. No caso dos homens, que nem a Cristo. Mas assim, como é que Cristo amou? Cristo amou uma prostituta. Somos nós. A igreja. Alguém que trai ele constantemente. Alguém que desobedece ele constantemente. Alguém que desonra o nome dele constantemente. E Cristo vira para nós e fala assim: eu te amo. E tem mais, eu te amo tanto que eu estou disposto a morrer por você. Aí, maridão, como é que você tem que amar essa mulher? É assim. Mas pastor, você está falando isso aí tem 3 dias que nós não conversamos. Estou chutando aqui, viu, gente? Estou contando caso de ninguém aqui não, pelo amor de Deus. E agora? Agora se vira nos 30. Nos 30 mesmo. Você tem uns 30 minutos aí para você resolver essa parada. Porque se você quer ser o homem que entende que Deus é o autor da história, que Ele está te conduzindo para a eternidade, então seja obediente e não espere benefícios por causa disso. Apenas ame. Apenas ame. Segundo, saiba que se você é povo de Deus, você irá sofrer. Pastor, esse discurso não é muito comum não. O pessoal fala que Jesus salva a gente, que Jesus é uhul. Você quer ter um exemplo se você vai sofrer ou não? Lê o Novo Testamento. Me conta qual é a história do cara lá que caminhou com Jesus, que se deu bem na vida. Qual foi? Porque todos os apóstolos, com exceção de João, foram mortos. Foram mortos, assassinados. E João só não morreu por isso aqui, porque ele ficou preso muitos e muitos e muitos anos. Mas não era isso que eu tinha entendido, não. Para mim era prosperidade, era trembão, é isso mesmo, meu irmão, mas é lá no céu. Aqui não. Aqui é sofrimento. Aqui é sofrimento.
Porque aqui nós estamos indo contra a maré é cheia de pecado, o mundo é corrupto, o mundo é sujo, o mundo é cheio de pessoas falsas, pessoas que vão te enganar, que vão mentir, que vão pisar em cima da sua cabeça. Ah, mas eu sou filho de Deus vai ser pisado na cabeça. Que nem os apóstolos foram, que nem os seguidores dos apóstolos foram, que nem os patriarcas foram. Você irá sofrer o tempo todo? Espero que não. Mas você vai sofrer por causa do Evangelho em algum momento da sua história. Terceiro, aprenda a caminhar com Deus sabendo que é Ele quem escreveu a história. Então para com esse papo de olhar no espelho e falar assim: hoje eu vou mudar a minha vida. Olha no espelho e fala assim: hoje eu vou ser a pessoa que Deus quer que eu seja. Hoje eu vou viver para a glória de Deus. Hoje eu vou refletir o amor do Pai. Hoje eu vou ser testemunha de Deus. E é bem provável que a sua história mude mesmo. É bem provável que a história das pessoas que estão ao seu redor mude. Mas nunca pense que é por suas mãos, pelo seu mérito, pela sua capacidade. Você não é o autor da história. O autor da história é Deus. Quarto, não se entregue ao rancor, inveja ou ódio, pois todos os pecados terão consequências. Depois você pode aprofundar na história dos filhos de Jacó, e você vai ver a lasqueira que virou com cada um deles. Quanto de pecado eles cometeram e as consequências que isso trouxe para a família, para a vida deles e tantas coisas assim. A sua melhor opção é confiar no autor da história, que é Deus. Essa é a sua melhor opção. Se você não aceita nada do que foi dito aqui, eu quero dizer para você o seguinte: a melhor chance da sua vida, queira você ou não, é confiar no Deus que criou todas as coisas e que está te aguardando na eternidade e que governa hoje em todos os detalhes. É a sua melhor opção. Ah, mas eu não concordo. Bom, o problema é seu, mas a sua melhor opção é essa mesmo. Não tem outra não, essa é a sua melhor opção. Uma última frase para encerrar. Temos que entender que a história é o retrato nítido da providência divina. Através da poderosa e soberana mão do Senhor, todo o seu plano estava sendo realizado. Mesmo na rejeição do próprio Israel, seu povo, temos que ver sua maravilhosa mão conduzindo a história. E na plenitude dos tempos, conforme Gálatas 4:4, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo, nascido de mulher, para nos resgatar, dando-nos gratuitamente, através da fé, a bênção da adoção, da salvação e da filiação a Deus. Nós agora somos filhos de Deus. Quando que isso começou a ser escrito, meu irmão? Lá na eternidade, antes da fundação do mundo, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1 e 2. Antes da criação do mundo, Deus já sonhava com você na eternidade. Antes. Você não está ligado aos planos que Deus tem para a sua vida. Você está achando que você vai resolver aqui e não vai. Fique atento, os planos que Deus tem para você, eles realmente são muito maiores do que você pode pensar. Mas são tão maiores que não faz parte nem dessa realidade. Faz parte de uma realidade eterna. Amém? Feche seus olhos, vamos orar? Pai, o Senhor é tão espetacular, ó Deus, que muitas vezes nós temos dificuldade de entender que a história está sendo escrita por Ti, ó Deus. Aliás, ela já foi escrita. Nós estamos apenas no decorrer dessa história. Pai, ajuda-nos a olhar para o Senhor e não para nós. Ajuda-nos a depender do Senhor e não das nossas próprias mãos. Ajuda-nos, Pai, a realmente entender essa verdade, Pai, para que a gente possa submeter ao Senhor, ser a pessoa que o Senhor quer que sejamos, viver para a glória do Senhor, ser testemunha do Teu poder aonde e com quem estivermos, ó Pai. É a oração que fazemos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.